são mal entendidos e até blasfemados, por causa das ações que eles agem para te honrar. Mas eles não estão preocupados, eles estão unicamente confiados em ti e seguros que aquilo que tu prometeu eles alcançarão se eles permanecerem fiel à tua palavra. Assim, amado Deus, abençoe esses irmãos que se lugaram aqui nesta noite. Que eu possa falar aos corações de cada um deles, esses irmãos, essas irmãs, daqueles que nos acompanham aí pela internet, pelo vídeo e também pela filmagem aí, pelo YouTube, Pai. Assim te peço essa bênção para mim mesmo e para todos os irmãos onde estiverem, aqueles que nos ouvirem. No nome do Senhor Jesus Cristo, me rendo a Ti, me entrego em Tuas mãos e te peço que o Senhor abençoe esse culto. Abençoe a adoração, abençoe as ofertas, abençoe todo este convite nesta noite mais uma vez. Assim, Pai, nessa confiança, eu te peço essa bênção para a Tua glória, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos adorar com alguns hinos. Sete é o primeiro hino. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força de vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida liberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Próximo hino é o 78. Me tome em Teus braços. Não, essa daí não. Me tomaste em Teus braços.
e me deste salvação. Do teu amor derramaste em meu coração. Não saberei agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora o meu coração. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste tua vida, entregando tudo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Posso entrar confiadamente diante de ti. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste tua vida, entregando tudo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Posso entrar confiadamente diante de ti. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Amém. Nós vamos receber a palavra com 80. Vamos receber a palavra. Eu estou filmando no meu celular, porque a internet caiu logo assim que a gente conectou, por isso que eu atrasei tudo um pouquinho. E aí estava sem internet, não tinha como botar no computador, e eu estou filmando pelo celular, ao vivo, porque eu tenho internet no celular. Mas eu também estou fazendo uma filmagem comum, porque eu não sei até onde é que essa filmagem da internet pelo celular vai aguentar. E aí, se ela por acaso chegar a falhar, mas aí nós temos outra aí, então nós vamos agora com o 80, receber a palavra. Jesus, te dou graças por tomar-me em tuas mãos.
Teu Espírito me sustentará. Teu Espírito me sustentará a mim. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus Cristo, bondoso Pai eterno, obrigado, Senhor, entregamos a Ti a nossa adoração, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios a Ti, crendo que o Senhor tem recebido a nossa adoração. O Senhor não olha nossas debilidades, Pai, porque nós estamos confiados e olhando para este sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado aí no Calvário por nós pecadores. Assim, amado Deus, te peço que o Senhor tenha plena liberdade em nosso meio, nesta noite, mais uma vez, e o Senhor possa, através da tua bendita graça e esse apoio comparável, tomar esse vaso digno do Senhor e usá-lo, Pai, para que estas almas, estes irmãos que aqui estão, Pai, e aqueles que nos ouvem, que nos acompanham aí pela internet, possam ser abençoados por Ti. Assim, Pai, me entrego em Tuas mãos e me rendo a Ti nesse momento. E te peço que o Senhor fale a cada coração, porque nesta confiança eu te peço assistências por todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, nós vamos tomar água. A palavra é uma escritura muito conhecida, mas nossa, mas eu tenho um pequeno pensamento sobre ela hoje. Romanos capítulo 6, ou Romanos capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 em diante, porque meu pensamento está nessa linha, nessa escritura, por isso eu estou tomando ela nesse instrumento. Versículo 1 do capítulo 8 de Romanos está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Vamos ficar aqui. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, esta é a tua palavra. Ela é a verdade. E nós, Pai, estamos unicamente confiados em Ti e te pedimos que o Senhor vivifique essas palavras em nosso coração pelo Teu Espírito Santo, porque assim te pedimos, Pai, essa bênção para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Eu tomei essa escritura, como eu falei, eu tenho um pequeno pensamento hoje. Sobre essas escrituras, e meu pensamento é toda essa escritura, mas principalmente o versículo 9, que é isso? O versículo 8 e 9. Aqui está meu tema desse noite, está nesses dois versículos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É o versículo 8. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é aqui que está o pensamento desses dois versículos aqui. Aí a Escritura é clara. E antes de eu entrar no meu assunto, eu vou apenas lembrar vocês, que eu já até falei isso. Todas as pessoas de cima da terra, eu estou falando no sentido de pessoas que diz que são de Deus, principalmente, começando pelos cabeças de cada igreja, conhecem essas escrituras. Toda a Bíblia tem essas escrituras. A Bíblia Católica tem essas escrituras. E todo o povo denominacional conhece essas escrituras, como os católicos conhecem. Estou falando no sentido do cabeça. Cabeça quer dizer de pessoas que pregam, que ensinam, né? Estou falando nesse sentido, porque mesmo as pessoas que ouvem, muitos deles nem conhecem isso, para começar. Porque eles não ensinam essas escrituras. Os católicos não ensinam isso aí, os protestantes também não ensinam, por isso que o povo vive do jeito que vive. Crendo que são de Deus, e crendo que são salvos, e crendo que vão para o céu. E vivendo vida contrária à palavra. Aí diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui está muito claro a palavra, isso foi o Senhor Jesus que falou. Aqui é claro que aqueles que não recebem o Espírito Santo, eles não podem ter salvação. Não podem ter parte com Deus. E o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo, nós sabemos como ensinar isso. E isso é muito simples. Agora eu vou entrar um pouquinho no meu tema. Porque em cima da terra, irmão, o povo religioso, eu vou entrar pelo povo religioso, o povo denominacional. Porque o povo católico, eles não creem em Espírito Santo. Eles não creem na palavra. Eles não creem que para ter salvação, eles têm que receber o Espírito Santo. Eles não creem nisso. Eles creem que eles estão na igreja e crendo em santo fulano e tal, eles vão ser salvos. Isso é a mentira do diabo para eles. Eu vivi muito tempo enganado disso. Mas Deus tem misericórdia de mim. Amém. Então, eles não creem em Espírito Santo. Os católicos romanos não creem em agora em Espírito Santo. Porque eles acham, eles não creem que para eles se salvem, eles têm que receber o Espírito de Deus. Não, eles creem que na igreja e crendo em Santa Conceição, Santa Fátima, Santa não sei o que, Santa não sei o que, eles vão ser salvos. Mentira, o diabo enganou todos, tem enganado. Então, porque aqui é claro, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se ele não é dele, não é de Deus, como é que pode ser salvo? Se só Deus tem salvação. Então veja bem, eu estou só para dizer isso. Aqui os denominacional já creem em alguma coisa da Bíblia.
Mas a fé deles também é na igreja. Eles acham que sendo da Assembleia, sendo da Deus e Amor, sendo da Quadrangular, sendo da Batista, eles estão salvos. E isso é a mentira do diabo também para eles. Por quê? Porque eles creem na igreja, ou creem no que o homem de pecado, porque é homem de pecado, ungido por anticristo, ensina lá e não crê na palavra de Deus. E essa mesma escritura que eu li está na Bíblia deles. Eles não ensinam isso. Enganou. O mundo está todo enganado. E o diabo tem enganado a todos. Porque não é o homem que engana, é o diabo, o homem que faz isso. É desse jeito que é. Mas as pessoas são cegas para não ver a verdade. Então veja bem. Agora eu vou entrar no meu pensamento. Irmão, todos nós, eu estou falando do ser humano. Às vezes as pessoas, tem pessoas que é cheia de dúvida. Não sabe se tem o Espírito Santo ou não. Pessoa religiosa que eu estou falando. Tem muitas pessoas que vão à igreja, diz que creem em Deus e que são salvos. Mas elas mesmo não sabem se tem o Espírito Santo ou não. Muitas delas, isso é muitas, milhares e milhares de pessoas que estão na igreja dizendo que são de Deus e eles não sabem se tem o Espírito Santo ou não. E para uma pessoa, ou para as pessoas saber se tem o Espírito Santo ou não, é uma coisa muito simples. Mas é muito simples para aqueles que têm recebido o sobrenatural espiritualmente falando. Os canal não podem ver isso. Mas o espiritual conhece. Vou dizer por quê. O natural, todas as coisas naturais tipificam o espiritual. É muito simples isso. Todas as coisas naturais que nós podemos ver com estes olhos aí naturalmente tipificam o espiritual. Mas é preciso ter o Espírito Santo, ter o sobrenatural para poder saber dessas coisas, senão não vai saber. Então veja bem, todo ser humano, todos somos vestidos. Quando nasce essa terra, veio o pecado, todo ser humano, nós sabemos disso. Mas quando ele nasce essa terra, o ser humano, veja bem, ele é um ser humano, uma pessoa. Então ele vai crescendo. Ele nasce e vai crescendo, o nascimento natural. E conforme que ele vai crescendo, as suas atitudes que ele tem, cada vez que ele vai crescendo, qual é as atitudes dele? As atitudes humanas. Eles não têm a atitude do porco, do cavalo, do jumento, não, senhor. Conforme eles vão crescendo, a atitude dessas pessoas, de todos eles, é uma atitude humana. Porque eles são humanos, eles têm pensamento, eles têm sentido, os animais não têm. Então veja bem, a inclinação deles, os hábitos deles, tudo é humanamente. Agora, quando eles nascem na terra, mesmo vindo do pecado, o objetivo ou a inclinação deles todo é trabalhar, casar, ter família e muitas coisas, ganhar dinheiro e muitas coisas que nós podemos dizer, mas eu não vou entrar para não tomar muito tempo. E muitas coisas que eles fazem, que eles vêm com isso, né? Eles não nascem na terra com o instinto de ser mau. Não. Eles nascem com o instinto humano. Só que por causa da corrupção de Satanás que vem na terra, é o corruptor, o Satanás não cria, ele corrompe, ele vem e corrompe a mente das pessoas. Conforme eles vão crescendo, eles vão corrompendo a mente deles porque está na terra. Aí é por isso que entra essas coisas maus através do homem ou do ser humano na terra. Mas você vê o natural. Estou falando natural. Todo ser humano que nasce na terra, ele tem uma inclinação humana, né? Trabalhar, casar, fazer muitas coisas, brincar, jogar bola, todas essas coisas. Essa é a inclinação. Então a gente sabe, agora veja, quando ele nasce, antes dele nascer, ninguém sabe disso. Não faz nada disso. Ele não nasce, mas quando ele nasce, a atitude dele é dada a conhecer. Então é por isso que é dado a conhecer que poder tem tomado a cada corpo na terra. Para nós é simples isso. Então, a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, a partir do versículo, creio que o versículo 1 ali, em Marcos capítulo 16,
Eu não vou buscar isso lá, não está lá. O Senhor Jesus, antes dele subir, né, depois que ele ressuscitou, e estava reunido com seus discípulos, ele disse assim: estes sinais seguirão aos que creem. Qual foi o sinal que ele disse que seguiria aos que criam? Expulsava demônio, orava pelos enfermos, eles eram curados. Se ele visse alguma coisa mortífera, nenhum dano fazia, pegaria nas serpentes e por aí ele começou a dizer. Esse era o sinal que seguia aqueles que criam. Agora, cria, porque nasceram de novo. Todos aqueles discípulos eles tiveram que ter um novo nascimento, alcançar um novo nascimento, para poder receber esse poder neles, que é o batismo do Espírito Santo, para que estes sinais que a Bíblia fala pudessem ser manifestados deles. Amém. Porque no o sinal que acompanhava eles humanamente, quando vinha do nascimento humanamente, era esse que eu falei primeiro. Mas depois que eles nasceram de Deus, alcançaram o novo nascimento em Cristo Jesus, receberam o batismo do Espírito Santo, então estes sinais aí, que eu acabei de falar, que está em Marcos capítulo 16, eram os sinais que ia seguir a eles, aqueles que criam. Amém. Então, isso aqui que eu estou falando é só para dar a conhecer uma coisa para nós. É simples de nós conhecer. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Deus eterno. Amém. Não é? Amém. E o Espírito Santo, que é o Deus eterno, ele é quem? É a palavra. Amém. Ele é a palavra. Então, isso é simples para nós entender. Eu creio que isso é muito simples para nós entender. Porque o Espírito Santo, que é o Deus eterno, e ele diz que estes sinais seguiriam aos que criam. Então, se uma pessoa tem recebido o batismo do Espírito Santo, ou tem nascido de novo e recebeu o batismo do Espírito Santo, estes sinais que a Bíblia diz que acontecem, tem que acontecer na vida dessas pessoas. Amém. Por que tem que acontecer? Porque ele é a palavra e ele cumpre a sua palavra. Então a palavra de Deus tem que ser manifesta. Tem que ser manifesta na vida dos filhos de Deus, que é o Espírito Santo, que é a mesma coisa. Né? Mais pessoas não têm, muitos deles não sabem se tem o batismo do Espírito Santo ou não. Agora, tudo isso precisa revelação, porque há os dons, e a Bíblia diz que os dons de vocação são dados sem arrependimento. Verdade. E isso aí é outra coisa que as pessoas sem revelação não entendem. São dados sem arrependimento. Estes sinais, diz que grande maravilha. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, diz que esse anticristo, esse enganador, esse falso profeta, esse povo aí, esse ensinamento aí, esse espírito anticristo, ele fará tão grande coisa que fosse possível enganaria os eleitos. Então nós já sabemos que estes sinais podem acompanhar uma pessoa sem ter o Espírito Santo. Né? Mas qual é a evidência de uma pessoa que tem o batismo do Espírito Santo? A palavra. Porque se estes sinais acompanham, se a pessoa tem o batismo do Espírito Santo, estes sinais vai acompanhar, mas a vida da pessoa vai dar testemunho exatamente de toda a palavra que foi revelada em Escritura. De tudo aquilo que foi revelado. Quer dizer, essa palavra tem que ser manifestada na vida da pessoa, cumprida na vida da pessoa, e provar que é o Espírito Santo, que é a palavra de outra forma manifestada nesse corpo ou nesse tempo fazendo a obra. Não é verdade? Amém. Amém. É desse jeito que é. Então, mas o mundo religioso não olha essas coisas. O mundo religioso, eles dizem assim, vou repetir o que eu falei. Eu sou da igreja, eu estou salvo. Mentira! Não está salvo porra nenhuma, porque não há igreja que salve. É verdade. Só há um Salvador e esse é o Senhor Jesus. Amém, amém. Não há uma igreja que salva, não há uma Maria que salva, não há um Pedro que salva, não há um João que salva, não há uma Fátima que salva, não há uma Conceição que salva. Só há Jesus Cristo que salva. Glórias a Deus. Não amém. há outro Amém. Salvador. Amém. Amém. Mas o diabo tem enganado o mundo inteiro. É desse jeito que é. Então, essa é a evidência
A evidência que uma pessoa tem o batismo do Espírito Santo é quando a vida dele dá testemunho de toda a palavra, conforme foi prometida e revelada no seu dia. Amém. Não é a letra da Bíblia que vai dar testemunho, isso é a revelação que foi dada, conforme foi prometida, que é o que está escrito. Então, para nós, isso é vivo. Essa é uma prova, é uma coisa que nós, eu estou falando nós, eu estou falando para os que creem, os que dizem que viu o dia, olha a mensagem dessa hora, se vigiar e olhar a palavra, e se vigiar a sua vida, porque nossa vida tem que manifestar a Cristo. Amém. Que Cristo? A palavra, a mensagem dessa hora, a revelação que foi dada. Amém. Tem que manifestar, porque se nossa vida, se nós falamos a mensagem, damos testemunho da mensagem, e temos a sabedoria da mensagem, mas nossa vida dá testemunho contrário àquilo que falamos, isso está errado. Isso não é ele, é a sabedoria intelectual. É o inimigo por trás de sair enganando, porque ele é muito astuto e as pessoas não viram isso. Olha para a sabedoria, muitos deles, porque conhecem a mensagem, a letra da mensagem, a letra da Bíblia e acham que estão no céu. Não, Senhor. A Bíblia é clara, irmão. O Senhor Jesus deixou claro isso. Ele diz ali, eu creio que era em João, ele deixou claro isso aí. Ele diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém. E por que a palavra não passa? Porque ela é eterna. Amém. E por que ela é eterna? Porque ela é Deus. E quem é que é Deus? O Espírito Santo, o Senhor Jesus. É a mesma coisa. Não é verdade? Irmão, essas coisas são maravilhosas. Nós temos que dar tempo. Amém. E seguro disso, porque não é dizer eu creio. Não é isso. Não é dizer eu creio na mensagem. Não é dizer isso, não. Aqui está escrito claramente, né? Que aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esse então não é dele. E o Espírito de Cristo é a palavra revelada no seu dia, conforme sua promessa manifestada em carne. É isso que é o Espírito Santo, irmão. É isso que é a revelação, é isso que é a vida eterna, né? É isso que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode sair da sua palavra. Não pode, porque ele é a palavra. Se ele está numa pessoa, a única coisa que ele vai fazer é cumprir sua palavra, porque ele é a palavra da pessoa. Glória a Deus. Amém. Né? Então isso é simples para nós saber disso. Mas eu vou ler uns parágrafos, uma mensagem que eu tenho aqui. Isso que eu estou falando para vocês está nessa mensagem aqui, ó. Essa mensagem eu não sei se vocês têm ela. Ela é perguntas e respostas, número 3. Traduzida para o goiano. E eu vou ler os parágrafos dela para nós, para explicar, para deixar mais claro para nós, para não ficar só mesmo falando. É exatamente isso que eu estou falando. Aqui no parágrafo 41, é daqui que eu vou começar a ler, parágrafo 41, essa mensagem de perguntas e respostas número 3. O Espírito Santo, através do profeta, diz assim: mas agora estas pessoas aqui estão fazendo a pergunta a respeito da possibilidade de ter o batismo do Espírito Santo. Isso foi uma pergunta que fizeram a ele, o profeta. Uma pergunta, se tem o batismo do Espírito Santo sem os sinais. Uma pessoa fez a pergunta ao profeta se uma pessoa tinha o batismo do Espírito Santo sem ter os sinais. Agora vamos ver. Sem ter os sinais que o seguem. Agora, isto, se você é nascido de novo, se você nasce primeiro como um ser humano e um normal ser humano, agora estou respondendo isto em um verdadeiro modo juvenil de fazer. Mas se você nasceu um ser humano normal, você certamente fará as coisas que um ser humano normal as faria. Não é isso correto?
Exatamente o que eu estava falando. Eu falei aquilo que eu li aqui. Quando você nasce como um humano, os traços naturais de um ser humano te seguirão. Você não irá morar em uma árvore e tentar voar com suas asas, como um pássaro, ou algo assim. Isto não seria um ser humano normal. Ele está dizendo se nasceu um ser humano normal, né? Se a pessoa é um ser humano normal, ele não vai fazer isso, subir numa árvore e querer voar que nem um passarinho. Se fizer isso é porque ele não está bom da mente, né? É verdade. Né? Os atos normais de um ser humano, os atos normais de um ser humano seria casar-se, ter uma família e fazer essas coisas. Isto é natural, normal. Seres humanos normais. Porque você nasceu assim. Então, quando você é um cristão, nascido do Espírito de Deus, você naturalmente toma os atributos de Cristo. Veio você? Se nasceu de Cristo, irmão, qual é os atributos? O que vai manifestar? Os atributos de Cristo. E qual é os atributos de Cristo? Sua palavra. Amém. Né? Aquilo que ele fez. Agora, se tomássemos aqui esta manhã, nesta congregação onde pessoas se assentam aqui e ouvem dia após dia e assim por diante, ao ensinamento, você descobriria que você é diferente um do outro, porque você é diferente, você é feito diferente, seus apetites são diferentes, você come diferente, mas todos vocês comem alimentos, mas agora somente como ser individual, parecido com o outro. Você é diferente do outro. Os cristãos fazem a mesma coisa. Você não pode dizer, agora todos falam em línguas, todos profetizam, todos, vê? Você tem que observar essas coisas, porque um cristão toma os hábitos de um cristão e vive como um cristão. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Observem, em meu nome expulsarão demônio, tomarão serpentes ou beberão coisas mortíferas e falarão em novas línguas. E estes sinais verdadeiramente te seguem, os cristãos. Você vê? A pergunta que fizeram a ele foi que se uma pessoa poderia ser batizada com o Espírito Santo sem ter os sinais. Ele está usando aquele uso natural para mostrar como é. Amém. E agora no espiritual ele está dizendo: se é um cristão nascido de Cristo e recebeu o batismo do Espírito Santo, então estes sinais vai seguir eles. Porque Cristo não pode mudar. Agora isso não é feito pela vontade de ninguém. É Deus cumprindo isso na vida de cada pessoa. Amém. Não é a pessoa querendo fazer. Aí ele continua: agora a pessoa tem uma coisa muito boa aqui. Ou esperamos até que o tempo futuro ou as condições apontadas pelo Espírito Santo. Eu gosto disso. Vê? Agora você compreendeu quando é apontado pelo Espírito Santo, Deus aponta as coisas. E aí eu penso que se as pessoas pentecostais tentassem que estão ouvindo esta fita, você me entenderão. E pegarão aqui, porque eu discordo com vocês que insistem nesta ideia de que todos devem falar em línguas.
ou não posso ver que isto é correto, porque isto seria, eu gosto de torta de cereja. Aí ele começa a falar, aí ele continua bem. Agora o Espírito Santo aponta estes ofícios, mas quando você tenta forçar a si mesmo nisto, se eu disser que você tem que comer torta de cereja, e se a torta de cereja te faz vomitar, e ainda você vomitaria e tentaria comer torta de cereja e vomitaria, vê, você estaria prejudicando a si mesmo. E esta é a maneira que você tenta fazer quando você tenta forçar a si mesmo a fazer algo que é contrário ao Espírito. Ele tem a sua vida destinada para uma certa coisa. Você compreende isso? Veja, o Espírito Santo, ele toma cada pessoas que creem seus filhos, e ele não faz as obras em cada um da mesma maneira. Ele faz diferente. Amém. Uns são pregadores, outros são evangelistas, Amém. outros são médicos, outros são doutores, outros oram pelos enfermos, são curados, outros falam em língua estranha, outros interpretam, outros. É assim que é. Amém. O mesmo Deus, mas ele usa cada um conforme sua vontade. Esse é o problema. Às vezes as pessoas têm no coração o desejo de ser um pregador do Evangelho. Mas se aquilo não é uma coisa chamada por Deus, aquilo nunca vai dar certo. Vai dar errado. Porque é o querer da pessoa, não é a vontade de Deus. Isso não prevalecerá. Né? Isso chegará o momento que isso será desfeito. É assim que é. Aí os cristãos, eles têm que conhecer e saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E como é que Deus está operando na sua vida, para que eles possam tomar posição para que o Espírito Santo tenha liberdade de usar. É dessa maneira, filho. Amém. É assim que é. Aqui, mais embaixo ele diz assim: e você, quando você está cheio do Espírito, aqui está um dos melhores sinais que conheço. Você está tão apaixonado por Cristo e crê na palavra que Ele diz ser a verdade. Vê? Esta é a evidência que você tem o Espírito Santo, e a sua vida estará cheia de gozo. E, que coisa, tudo é diferente. Vê? Então, do que isto costumava ser. Este é o Espírito Santo. Amém. Irmão, eu creio que isso é muito simples para nós saber. É isso que é. Um filho de Deus, um homem, uma mulher, seja quem for, irmão, que tem recebido o batismo do Espírito Santo, ele só tem uma coisa na vida: a Deus, a palavra. Amém. Ele não tem mais outra coisa. Amém. Pode se levantar o que quiser se levantar. Ele não vai abrir mão da sua fé, ele é firmado. Amém. Amém. Né? Amém. Ele é firmado, ele não tem medo de nada. Glória a Deus. O Amém. que é certo, ele vai dizer que é certo, o que é errado, ele vai dizer que é errado. Amém. Não interessa quem gosta ou quem deixa de não gostar. Amém. Mas essa é a ação do cristão. Amém. O cristão não vai, irmão, ter medo de falar a verdade, porque pode ferir alguém, ou pode perder alguém, ou pode fazer isso. Não. Ele fala a verdade. Amém. Não importa. É assim que é. Então aqui no 48, eu vou ler mais aqui daqui, ele diz assim: agora estes dons estão no Espírito Santo. Amém. Agora, se esta congregação nesta manhã, este simplesmente uma boa igreja, agradável, cheia de as dependências, estão cheias, naturalmente estão lotadas, mas somente um. Não anunciamos que
responder estas perguntas, mas estas pessoas simplesmente vieram observem, se cada pessoa aqui estivesse em perfeita harmonia com o Espírito Santo, cada um de vocês estivesse cheio do Espírito Santo e em harmonia com o Espírito Santo, estes sinais estariam simplesmente multiplicando-se no vosso meio todo o tempo. Vê? Isto seria simplesmente constante, mas quando há confusão, onde há divergências e onde nos estabelecemos, o Espírito Santo ele mesmo não pode atuar. Vê? Você? Ele não pode operar através das pessoas. Vê? Lá se eu dissesse agora, cada um de vocês, você falou em línguas? Sim. Bem, você o recebeu. Você falou em línguas? Não. Você não recebeu. Agora eu faria de mim mesmo um juiz. Deus é o juiz destas coisas. Isso aqui é simples. O que é que o profeta está falando? Ele está falando que se uma pessoa tivesse o Espírito Santo, vamos dizer, falasse em língua e ele dissesse, você recebeu o Espírito Santo, e outra falasse e ele dissesse, você não recebeu o Espírito Santo, ele estava tomando o lugar de Deus. Ele estava agindo como juiz. E ele não era juiz, Deus é o juiz. Amém. Ele não podia dizer que um que falava em língua tinha o Espírito Santo e um que não falava não tinha. E o outro falava, mas não tinha. Não. Nem ele, nem ninguém pode dizer isso. Por quê? Porque falar em língua é um dom, irmão. Amém. É um dom dado do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito Santo está ali, que a pessoa tem simpatia do Espírito Santo. Mas é um dom do Espírito Santo. Então ele não podia fazer isso, porque senão ele estava tomando o lugar de Deus como juiz. Deus é o juiz. Né? Então Deus sabe se os dois tinham, ou se nenhum tinha, ou se um só tinha e o outro não. Mas ele não podia dizer que não era Deus. Amém. Isso é todos nós, somos assim. Agora, isso são dons, né? Como eu falei no início, isso são dons. E a gente tem que estar atento nessas coisas. Eu vou ler mais um parágrafo para eles. Parágrafo 296. Vou ver aqui se eu acho. Eu vou ler o 295, colocando aqui alguns parágrafos. O parágrafo 295, o profeta diz assim: santificação é quando o seu nome vai para o livro como um crente. Sua palavra, seu nome foi escrito em seu sangue. Vê? Sacrificação faz isto. E você sobe quando ele confia em você nesta altura. Então você levanta e diz: bem, sabia ele diz. Então aqui está a santificação, nós recebemos através do sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa confiança, né? Sabemos disso. É desse jeito. Aí ele diz no 296: sim,
Ele sabia disso. Ele sabia que você não faria isso no princípio. Ele sabia que Judas não faria isso. Ele o conhecia desde o princípio. Ele era o filho da perdição. Mas essas coisas têm que ser cumpridas. Vê? A palavra tem que ser cumprida, embora as formas e sombras, puxa-nos, poderíamos permanecer nisto por horas. Isso aqui ele está falando dessas duas sementes na terra. Ele está falando de uma semente que estava na sua mente santa antes da fundação, que essa não pode se perder. Ele sabe aí, Samuel. Ninguém sabe, mas ele sabe. E essa semente não pode se perder. Mas ele também sabe dessa outra semente que são como Judas, que nunca são salvos. Ele sabe disso. Mas foi ele que condenou? Não. Deus não condena ninguém. Deus é amor perfeito. As pessoas, elas se condenam por si mesmas. Não, irmão, uma pessoa não se condena a si mesma, sim, senhor. As pessoas se condenam a si mesmas, se separam de Deus e vão para o inferno quando partirem. Elas mesmo tomam essa decisão. Deus estende misericórdia para todos. Mesmo ele sabendo disso. Essa é uma obra que ele começou desde o princípio, quando ele criou o primeiro homem, a sua imagem e semelhança, e aí ele formou do pó da terra o corpo e dali tirou. Ele deu o livramento para eles. Ele, a única coisa que disse foi para eles o que eles não deveriam fazer. Ele não proibiu, ele só disse para eles: não faça isso, que no dia que fizer morre. Mas ele deixou eles livres para tomar a decisão que eles fizessem. Mas ele tinha poder para obrigar eles, para eles não fazerem. Mas Deus, sendo um Deus de amor e tão bom e tão misericordioso, irmão, ele deu essa grande coisa ao homem na terra. Ele criou o homem e deu essa grande coisa para ele e para a mulher, para todos, o ser humano. Que grande coisa foi essa? O livre-arbítrio para que todos tenham o direito de escolher aquilo que quer. Amém. Isso é uma coisa muito grande, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. Vou fazer uma comparação. Eu tenho tido, às vezes, alguns problemas falando no natural com essas coisas. Eu vou usar aqui uma atenção, somente do lado de criança. Por quê? Eu tenho tido problema porque, às vezes, as pessoas querem obrigar as crianças a ter coisa que elas não querem. E eu me paro contra isso, eu me criado problema. Porque eu não creio que é assim. Então, isso é uma coisa simples. Deus sendo o Pai, o amor perfeito, nosso Pai, dominador de todas as coisas, Ele deu essa liberdade para todos. Mas não é porque Ele não tem poder de proibir, Ele tem poder, Ele é o único que tem poder. Ele pode proibir qualquer pessoa de fazer. Ele tem esse poder, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele, por seu grande amor, deu livre-arbítrio, deixou todo mundo livre para tomar a decisão que querem fazer as coisas do jeito que achar que querem fazer. É por isso que eu estou falando que Deus não condena ninguém. Deus é amor, Deus é a salvação, Ele é a vida, o nosso Senhor e Salvador. Mas Ele deu o livre-arbítrio. Uma grande coisa para o ser humano. Uma grande coisa, isso é muito grande, irmão. Amém. Você tem o direito e a liberdade de fazer o que quer. Mas Ele diz como é. Porque Ele fez lá no jardim do Éden, e é o que Ele faz até hoje. Amém. Aqui está escrito na palavra. Aqui Ele está dizendo, em Romano, como nós vemos ali, Romano 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém. Ou não é? Amém.
verdade. Amém. De maneira alguma. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou, ou me livrou da lei do pecado e da morte. Veja bem, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A graça entrou através do seu Filho Jesus. E através dessa graça nós fomos livres da lei. Glória. Amém. Porquanto que era impossível a lei, pela lei era impossível. Portanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. O que quer dizer? A carne é pecado. Amém. E isso foi condenado, irmão. Não é que vai ser, já foi condenado. Deus Amém. condenou o pecado na carne. O pecado da carne. Que pecado? A vontade da carne. Fazer a Amém. vontade da carne. É verdade. Amém. Você entendeu? Entendi. Não é claro? Amém. Glória. Viver e fazer a vontade da carne, que é isso que esse mundo todo faz, religioso e todo, é morte. Amém. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa justiça da lei foi cumprida em quem? Em nós que cremos. Amém. Glória a Deus. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito? A palavra, o Espírito Santo do Senhor. Nós andamos segundo o Espírito. Amém. Andamos por obediência à palavra, a mensagem, a revelação dessa obra. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Você vai, aqui nós estamos poucas pessoas aqui, porque a nossa inclinação é para o Espírito. Mas os que estão segundo a carne, veja aí fora aí como é que estão. Olha, você está vendo aqueles som ali, pode ir lá que estão tudo lá. É, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então fazer a vontade da carne, irmão, como esse povo aí fora tudo faz, qual é o caminho deles? A morte. Agora, que morte é essa aqui? Não é a morte do corpo físico, é a morte da alma. Amém. A morte do corpo físico, todos vão morrer. Amém. Essa é a vontade. Não sabe? Amém. Mas isso não quer dizer nada. Agora, o problema é aqueles que morrem, a sua alma morre no pecado, sua alma morre. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Inimizade à vontade da carne. Porque aqueles que vivem segundo a vontade da carne são inimigos de Deus, irmão. Amém. E se são inimigos de Deus, como é que Deus pode abençoá-lo? Pode salvá-lo? Não pode, porque são inimigos. E se tornarem inimigos de Deus. Por que são inimigos de Deus? Porque eles são contra Deus. Deus, que é o que eles professam crer. Eles professam todos crer em Deus. Mas são inimigos de Deus. Por quê? Porque vivem fazendo as coisas contrárias àquilo que Deus disse que é para fazer. Irmão, você quer ser inimigo do seu pai? Persiga ele. Você se torna um inimigo. Você mesmo sendo um filho, você se torna inimigo do seu pai. Um perseguidor do seu pai. É inimigo. Não tem como escapar disso. Não importa. Isso é do pai, é do filho com o pai, é do pai com o filho, qualquer coisa assim. Não tem como escapar disso. E o nosso Deus, Ele está dizendo aqui claramente. Né? Amém.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Qual é a lei de Deus? Sua palavra. Amém. Amém. Seus mandamentos. Aquilo que ele diz, então todos aqueles que vivem nesse mundo, irmão, fazendo a vontade da carne, e que não cumprem com os mandamentos de Deus, que é a sua palavra, são inimigos de Deus. Aí querem ir para o céu. Qual é o céu? Não vai, irmão. O diabo tem enganado todos. Muitos, a maioria está tudo enganado. E eles ouvem isso aqui, você sabe o que ele diz? Esse é o crente infarento, fica dizendo essas coisas aí, né? Estou dizendo aquilo que o nosso Senhor disse, o Senhor Jesus Cristo, o dominador de todas as coisas, foi ele que disse isso aqui. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode. E se não agrada a Deus, são inimigos de Deus. Amém. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. E receber o Espírito de Cristo, que é o batismo do Espírito Santo, não recebe por religião. Amém. Pode ser religioso o tanto que quiser ser. Não vai receber o Espírito Santo. Religião nenhuma dá salvação. Religião nenhuma dá Espírito Santo. Não. Para receber o Espírito Santo tem que ser fiel a Deus, a palavra. Amém. Amém. Obedecer a Jesus, a palavra, conforme foi prometido e revelado em seu dia. Não é sair dizendo por aí, eu sou disso, sou daquilo, sou daquilo, sou daquilo. Não, Senhor. Ou é de Cristo, ou não é da vida eterna. Amém. Para ter a vida eterna tem que ser de Cristo. E receber a Cristo é por obediência à sua palavra, conforme é revelada. E é como diz o profeta. Essa é a evidência de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, é quando sua vida dá testemunho da palavra escrita conforme foi revelada no seu dia. É dessa maneira que é, por obediência. É assim que é. E isso é de todas as maneiras, irmão. O Filho de Deus, ele não tem nenhum direito de nada. O Filho direito, o único direito que tem na terra é o Calvário. Amém. O Filho de Deus não tem outro direito na terra, somente o Calvário. Amém. Agora, as coisas que ele recebe na terra, se ele é um Filho de Deus, é Deus que concede a ele. Glória a Deus. Amém. Amém. Porque é Deus que cuida do seu filho. Mas eles recebem isso, não é por briga, não é por confusão, não é por mentira, não é por nada disso. É pela fé e fidelidade a Deus, e Deus vem e cumpre sua palavra. É desse jeito que é. É desse jeito que é, porque Deus conhece Amém. seus filhos. Então os filhos de Deus são dominados e dirigidos pelo Senhor. Não pela carne, Amém. pelo Espírito Santo, que é a palavra. Então eu creio que para nós isso é muito claro. Amém. Então é assim. O natural tipifica o espiritual, nós sabemos, né? E a evidência é essa, é a palavra manifestada em carne em seu corpo. Por obediência. Se a palavra está vivendo na pessoa, essa vida tem que dar testemunho de Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. Amém? Vamos encerrar. Eu queria apenas falar isso, Jesus. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, vivifique tuas palavras no coração de meus irmãos que aqui estão, também no coração daqueles que nos acompanharam nesta noite, aonde estiverem. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada alma, cada irmão, cada um daqueles, Pai, que tomaram o teu nome e que vem nesse lugar, professando crer em teu santo nome e que tem visto o dia e a hora e a tua manifestação. Concede esta bênção a cada irmão, a cada um daqueles que tomaram essa posição e o liberta, Pai, completamente das coisas deste mundo, porque assim está escrito:
esse mundo jaz no maligno. Mas está escrito que o Senhor enviaste teu Filho a essa terra para nos dar vida e vida com abundância. E essa vida foi manifesta na terra, e vindicada e provada, ser cumprida na vida do teu povo. Porque assim está escrito que o Senhor desceu e está nessa terra, manifestada em carne no teu corpo, na tua noiva, na tua esposa. Assim, Pai, nesta confiança e nesta fé, conforme foi revelado, eu te peço essas bênçãos, Pai, por cada irmão, e todos aqueles que nos acompanham possam estar seguros, Pai, da sua salvação e desta palavra que foi prometida, cumprida na vida de seu povo, do teu povo, na terra nesses dias que vivemos. Assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, leva teus irmãos em segurança em seus lares, deu a noite de paz para todos, uma semana debaixo da tua graça. E já agora te pedimos que o Senhor seja a liderança, Pai, desse culto ali no interior. O Senhor possa se fazer presente ali mais uma vez conosco e falar às almas, aos corações daqueles que fizerem presente ali, porque nós não podemos convencer ninguém para ali estar, Pai. Mas o Senhor é esse Deus Todo-Poderoso que toma o vaso, Pai, e cumpre a tua palavra. E assim, Pai, nós cremos que o Senhor já viu e sabe quem são aqueles que vão poder estar presentes ali para ouvir tua palavra terça-feira. Assim, eu te peço essa bênção, nesta confiança, por todos meus irmãos e por este culto, e por todos aqueles que nos acompanharam nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, te pedindo, Pai, vitória a eles, aqueles necessitados, no nome de Jesus Cristo. Te apresento o meu tio, mais uma vez, o Senhor tem misericórdia do meu tio, e se o Senhor ouviste ele, mais um dia nessa terra, Pai, que o Senhor possa conceder ele a sua saúde, para que teu nome seja exaltado e honrado, Pai, no meio do teu povo. Porque somente o teu povo, a tua semente, poderão ver o teu poder. Muitos confessarão esse nome, mas poucos são aqueles que verdadeiramente te honram e estão seguros que o Senhor é esse Deus que morreu e ressuscitou e está vivo para tudo sempre. E nesta confiança eu te peço essa bênção pelo meu tio ali, a cura dele, a redimir de mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite para todos, que a graça do Senhor seja com todos nós, a cada dia desta caminhada, até essa grande hora que nós se retirarmos daqui, porque essa é a promessa para a sua vida. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.